Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Gente, mais um episódio, o episódio número 11, né? 11. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez trazendo conhecimento, trazendo tudo aí e várias questões aqui sobre saúde da mulher, tá? Que é a nossa intenção. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, inclusive. Mas antes, quero fazer os agradecimentos aos nossos colaboradores, que é a Gra, que tem nos deixado lindas e maravilhosas, maquiagem, cabelo. O arroba dela tá aqui embaixo. E também a Valzeira do Pechincha, que tá patrocinando a gente com os bolinhos maravilhosos que as nossas convidadas estão amando. É isso, gente. Hoje a gente tá com uma convidada muito especial. Eu falei pra ela, olha, só pra ler o teu currículo a gente vai ter que fazer um outro podcast. Isso aí. Porque o currículo da mulher é um babado, gente. Ela é doutora em ciências pela Unirio, enfermeira pela UF e coordenadora do curso de enfermagem. Renata, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Tenho certeza que hoje o nosso bate-papo vai ser super especial. Você é uma pessoa muito importante. A gente já ficou encantada com as coisas que você já trouxe pra gente. E, Renata, vamos lá, pra gente começar. Conta um pouquinho pra gente sobre a tua história com a enfermagem. Como é que você entrou nesse caminho, né? Um pouquinho da tua experiência. Meninas, eu queria agradecer demais esse convite. Eu acho que esse podcast de vocês, ele é famoso já. Mas ele é maravilhoso, porque a gente que preza pela saúde da mulher, a gente quer ouvir mais sobre esse lugar comum. Então, assim, estão de parabéns. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada. Ai, que bom. Mas falando e respondendo o que a Luísa perguntou, eu acho que a minha entrada na área da saúde e na área da enfermagem em si, ela começa lá no momento das nossas escolhas, né? Então, ali, por volta dos 16, 17 anos, eu fui em busca do que eu queria ser, né, como profissional. E a minha família, ninguém na minha família é da área da saúde. Pessoa das exatas, das ciências humanas, e eu vim com essa diferença. Então, eu sempre gostei da área do cuidar. E aí eu encontrei na enfermagem essa perspectiva de cuidar do outro, cuidar da saúde do outro, com excelência, buscando sempre as prioridades no contexto lá dos determinantes de saúde e doença. E quando eu fui conhecendo tudo isso, eu fui me apaixonando. Eu tinha assim, uma frase que eu lia em todos os meus momentos assim, de pensar na profissão, porque a gente passa por isso. E eu falava assim, a mediocridade não está na profissão escolhida, mas no profissional que a exerce. Então, isso no segundo período da faculdade, eu já tinha escrito isso para que eu pudesse refletir sobre a minha prática. E o cuidar do outro sempre foi algo que é dito para a gente na formação. E aí a minha preocupação surge em uma das aulas dentro da saúde coletiva, em falar da saúde do trabalhador. Eu falei, opa, vou cuidar de alguém sem saber como eu estou? Porque há interferência no cuidar quando você não está bem. Seja ele no cunho espiritual, emocional, do aprendizado, inclusive. Então, assim, o cuidar do outro me chamou a atenção ali, mas principalmente cuidar de mim, né? Cuidar de si, o quanto ele é importante. E aí foi uma trajetória muito bacana, porque foi a área que eu me especializei, é a área que hoje eu gosto de escrever, de atuar. Então, é a área que eu tenho maior paixão, é a saúde do trabalhador. Ai, que legal. E, assim, sobre essa questão de saúde do trabalhador, trazendo um pouco aí para a questão também, que a gente fala aqui muito, que é a saúde da mulher, você percebe que as mulheres trabalhadoras, né, que hoje a mulher está super inserida aí no mercado de trabalho, né, nós somos exemplo disso. Você percebe que as mulheres têm essa dificuldade no autocuidado, de ter tempo para se cuidar, porque a mulher acaba sendo multitarefas, né, além do cuidado ali com o seu trabalho, né, e eu acho que a mulher, ela tem muito essa questão da cobrança também, né? Ela tem que ser boa em tudo. Você sente que tem essa dificuldade dela olhar para ela, dela se cuidar também? O que você vê assim na sua prática clínica? Então, isso é uma verdade, né, Carol? A gente tem percebido que a mulher, ela cuida muito bem do outro, ela cuida muito bem da família, ela é inserida no mercado de trabalho, ela é a melhor, ela quer estar sempre fazendo de forma determinada. A mulher é muito resiliente, mas ela tem dificuldade no cuidar de si. Ela tem cobranças. Isso é uma verdade, a gente já conversou sobre isso, a gente tem muitas cobranças. Mas o cuidar de si é algo que
dá uma dificuldade para ela. E eu percebo muito isso. Então, hoje a gente tem o projeto dentro da instituição de ensino que cuida da saúde dos trabalhadores. E as mulheres também são prioridades para a gente. E aí a gente coloca isso institucionalmente para que ela não tenha que sair do seu local de trabalho para se cuidar. Porque existe uma cobrança em relação ao tempo que se gasta para ir ao médico. E a gente sabe que nas legislações nos são garantidas pelo menos um dia, né? Então, a cada 12 meses, para cuidar da saúde preventiva, principalmente relacionada ao câncer de colo, né? E a questão das mamas. Então, assim, o cuidar de ginecológico ele já é bem cuidado nesse caso, né? Então, assim, eu percebo isso. Então, quando a gente introduz dentro do consultório que a gente tem essa prática, a gente percebe que a adesão é maior, né? Porque ela já está naquele espaço e aí ela passa a se cuidar naquele período. Sim. Obviamente, a instituição apoia, isso é muito bacana. Ah, isso é bem legal, né? Ter essa oportunidade da mulher já se cuidar dentro do trabalho. Isso é algo que não é tão comum, né? A gente vê em todos os ambientes de trabalho, mas acho que é algo que precisa... Você acha que já tem essa política nos locais de trabalho? Assim, claro que eu sei que você não tem acesso a tudo, mas dentro, assim, da tua visão, essa política já do cuidado com o trabalhador e com a mulher já dentro do local de trabalho? Há um grande incentivo, principalmente por uma questão econômica, né? E de dispensa desse trabalhador. Então, eles são todos bem direcionados para que dentro do ambiente de trabalho se faça toda essa prevenção, porque a preocupação maior é com a questão das ausências, né? E quanto menos o trabalhador está presente, menos produtivo. Sim. E aí, menos lucro. Então, nessa roda, a gente consegue ver esse incentivo maior. Sim. E hoje você tem até um projeto, né? Coordena um projeto que é relacionado a essa questão, né? Como é que é? Como é que funciona? Conta um pouquinho pra gente. Então, esse projeto é um projeto de atenção integral à saúde do trabalhador e a gente faz a cada 2 meses algumas atividades para todos os trabalhadores e outras pontuais. Então, quando é chegado o Dia Internacional da Mulher, a gente faz uma promoção à saúde, principalmente em relação ao preventivo. Então, a cada semestre, a gente muda as estratégias para que esse trabalhador cuide melhor da sua saúde, né? Então, assim, hoje a gente fala que a mulher está na tripla jornada de trabalho, né? Ela cuida da casa, da família e a obrigatoriedade de cuidar de si, de estar bem, para poder cuidar dos demais. Ser mulher não é fácil. É muito difícil. Sabemos. E assim, trazendo para a questão também de uma forma que possa alcançar todo mundo, né? Dentro da saúde da mulher, você como enfermeira que trabalha com a saúde do trabalhador, saúde coletiva, né? Tem esse conhecimento, né? O que você poderia trazer para as mulheres que nos ouvem dentro do SUS? Como é que elas podem se cuidar? Como é que é esse caminho, né? Que a gente fala, não, o SUS tem tudo, tem todo cuidado, mas muitas vezes a gente não sabe o caminho e só reclama, fala, ai, não tem nada, eu não consigo fazer nada. Como é que é esse acesso? Você poderia, talvez, assim, trazer para as mulheres como é esse acesso dentro ali do SUS, né? Sim, perfeito, Carol e Lu. A gente tem as clínicas da família no Rio de Janeiro, né? Então, a clínica da família é a nossa porta de entrada para todo e qualquer tratamento no SUS. Então, ali o médico vai avaliar, né? A enfermeira vai acolher toda essa demanda e o médico vai avaliar. E, na sequência, você vai ser encaminhado e direcionado dentro da sua área, né? Ali de atuação para se tratar, né? Se cuidar de uma forma mais enfática e tudo mais. E aí, assim, uma dica, principalmente para as mulheres que sofrem com a endometriose, a gente tem um ambulatório da UERJ, que é muito fantástico e que cuida realmente dessa etapa que a mulher pode vivenciar como um problema de saúde. Sim. Então, e aí como que funciona? Ela pode acessar o dispositivo celular, né? Dispositivo e encontrar uma clínica da família mais próxima à sua casa. Uhum. E ali ela vai passar por uma consulta ginecológica e a partir dessa consulta ela vai ser direcionada para esse tratamento especial, gratuito, de qualidade, que é isso que importa, né? Então, assim, uma das dicas que a gente sempre dá para essas mulheres que têm essa questão especial. Ah, muito legal essa questão desse tratamento da endometriose, né? Esse acesso tem que ser feito através das clínicas, né? Que é encaminhado lá para a UFRJ ou UERJ? UERJ, estou me confundindo. Lá para a UERJ. E a endometriose é uma questão multifatorial, né? Você enxerga que hoje no SUS
nesse local principalmente, tem esse cuidado multifatorial, integrativo, multidisciplinar, na verdade, né? Sim. Tem esse cuidado? A gente percebe desde o momento que o ACS, né, o Agente Comunitário de Saúde, ele é acionado porque ele faz parte daquela comunidade. Sim. Então, ele é acionado por aquela família ou ele vai em busca dessa família através das visitas domiciliares. Então, ele sabe a real necessidade daquele grupo. Então, ele encaminha aquelas pessoas para estar junto lá na comunidade, né? Para estar junto à clínica da família e se cuidar. Mas isso também você pode, dentro do dispositivo aí que eu falei, né? Na própria internet, buscar na prefeitura qual é o local, qual é a sua clínica de origem. Sim. Né? E a partir de então, frequentar ali, ter suas consultas de diabetes, hipertensão e os cuidados de uma forma integral à saúde da mulher e de toda a família. Ah, legal, muito interessante. Inclusive, essa era uma das nossas preocupações, né? Porque não adianta a gente só levantar os problemas aqui, tá, mas e aí, como trata? Né? E a gente percebe na clínica, tanto eu quanto Carol, a gente trabalha de forma particular, né? Então, a gente tem ali nossos gastos, nossos custos, então a gente acaba tendo que cobrar pelo nosso serviço. E muitas vezes chegam pacientes que às vezes não precisam, mas que não conseguem custear, né, aquele tratamento. E aí, essa era uma preocupação nossa também. E essas pessoas, como é que a gente faz com elas? Elas ficam desassistidas porque muitas vezes elas não têm conhecimento de onde buscar ajuda. Eu mesma não sabia desse projeto da UERJ, incrível, e olha quantas mulheres talvez não conheçam e que passam por problemas, né, de endometriose e não sabem nem por onde buscar tratamento. Eu não tenho dinheiro, não tenho condição financeira agora de fazer um tratamento com uma clínica particular, com um médico particular, mas existem possibilidades dentro da saúde pública que essa mulher pode se tratar, e eu acho que isso é importante, né? É óbvio, assim, a gente tem limitações no SUS, isso, né, a gente não pode negar, mas, cara, a gente tem uma riqueza na nossa mão. Eu sou muito fã mesmo da ideia do projeto do SUS, porque eu acho que é muito importante. Se a gente for olhar até, inclusive, para outros países, a gente vê a dificuldade do acesso em saúde, né? E a gente tem isso de forma gratuita aqui. E tem muito acesso, é porque muitas vezes a gente não tem informação. Não conhece. Exatamente então, isso. a ideia desse podcast é justamente trazer essa informação para essas mulheres. Olha, vocês têm problemas, muitas vezes a gente entende que existem limitações econômicas e financeiras, mas ainda assim você pode se tratar. Às vezes demora um pouco mais, sim, mas existe um tratamento que está disponível. Eu acho que a palavra-chave que você usou é a referência desse cuidado, e se tratar e saber é o acesso. O acesso à informação, ele é perfeito, ele é completo, ele é necessário. E no SUS também a gente consegue encontrar também os métodos contraceptivos, né, para as mulheres, né? Sim. Também o acesso é fácil, Sim, como é que é nesse mesmo caminho da clínica, né? É. E aí lá elas vão ser normalmente um trabalho que eu acho muito legal, um trabalho que poucas pessoas sabem da enfermagem, é que a enfermagem faz esse trabalho também ali até de preventivo, né? A enfermagem pode fazer. Então, como é que é passado esses métodos contraceptivos, o DIU? São ali as próprias enfermeiras que fazem, ou elas são encaminhadas? Talvez você pudesse também trazer isso aí para as mulheres. Tá ótimo. Então, vamos lá. O que acontece? Sempre a referência vai ser a clínica da família. Sim. Então, quando você chega lá, você é acolhido pelos profissionais. Então, Sim. você tem um técnico de enfermagem, você tem um enfermeiro, que é o responsável pelo seu cuidar, né? Pelo seu cuidado. E aí, nessa sequência, ele vai verificar onde está a sua necessidade de saúde. Uhum. E uma delas é o planejamento familiar, que é extremamente importante. Uhum. Então, hoje a gente tem métodos eficazes, né, contraceptivos. A gente tem em torno de 8 métodos, ou até mais. Uhum. E aí, ele é ofertado a você como indivíduo, né? E, a partir disso, a gente consegue traçar qual é o melhor método. Sim. E tudo de forma gratuita, inclusive a dispensação tanto da camisinha, quanto também dos medicamentos que possam ser utilizados. Né? Muito legal. É bem bacana. E como você vê a mulher assim inserida dentro da enfermagem, né? A gente sabe que a mulher tem muitas mulheres na enfermagem, muito né? Acho que é mais do que homem, né? Muito mais. Mas assim, Carol, assim, eu conheço ali o trabalho da enfermagem dentro dos hospitais, né, e tudo mais, mas a clínica da família, para mim, é um pouco recente, né? Tem o quê? Mais de 10 anos? Pouquinho mais de 10 anos, né? Mas eu comecei a observar, porque minha mãe também trabalha na clínica da família, esse trabalho da enfermagem de ser a chefe da equipe, né? Porque às vezes a enfermagem é sempre colocada ali como abaixo, né?
Mas ele de ter um enfermeiro como chefe da equipe, eu acho isso super interessante, né? De estar coordenando ali. Porque acho que esse é o trabalho que muita gente não conhece dessa parte da saúde coletiva, né? Da enfermagem, né? Você percebe que hoje, assim, esse trabalho tem sido mais divulgado, mais falado por conta dessa questão das clínicas da família? Sim, é bem real, Carol. A gente percebe que o enfermeiro sempre tem uma posição de liderança. Ele é instruído, habilitado, e uma das competências desse profissional é ser líder. Então, a gente trabalha isso na graduação, inclusive. Sim, legal. E proporciona a ele essa entrada no SUS através das clínicas da família. Então, para a gente ser um responsável técnico da clínica da família, direcionar o cuidado através de uma linha de cuidado que vai em todas as fases da vida desse indivíduo, seja do nascer ao morrer, a gente consegue direcionar isso através da clínica da família. Que, embora ele precise de algum momento utilizar a atenção terciária, ele vai retornar para aquela clínica. Porque ali é próximo onde ele mora, é ali que ele vai ter todo o seu cuidado gerido. Então, é só se encaixar nas linhas de cuidado e aí tudo isso é ofertado. Então, a gente coloca isso para os nossos alunos, inclusive, né, para os enfermeiros em formação, para que eles possam se ambientar, porque esse é um dos lugares onde nós vamos atuar com mais autonomia. Sim. Né? Então, assim, essa verificação de onde a gente se encaixa é na atenção primária que eu vejo uma possibilidade muito grande, né, de coordenar o cuidado, de coordenar uma equipe. Embora na assistência hospitalar ela também é real, na atenção primária as pessoas acham até que a gente... não, porque o enfermeiro da clínica da família, ele só vai estudar uma área. Não, ele tem que saber tudo. A gente está falando de prevenção, a gente está falando de cuidado, a gente está falando de traçar a assistência de enfermagem de uma forma coerente para que a saúde seja mantida, né? Verdade. Eu acho lindo o trabalho da enfermagem. E, Renata, a gente percebe muito isso que a Carol trouxe, eu acho que é muito real, né? A posição da enfermagem, muitas vezes, nesse lugar no mercado de trabalho. Onde a gente tem a figura do médico, né? Que às vezes é ali o centro das atenções. E o enfermeiro como se fosse ali um assistente, né? Não. E aí a gente... É uma visão que muitas pessoas têm. Tanto é que tem uma frase que muita gente usa que fala assim: poxa, é tão inteligente, por que não fez medicina? Tem muito. E aí, isso também. Imagina. Sofri muito isso. E aí eu acho que esse aqui também é um lugar da gente desconstruir um pouco isso, porque a enfermagem é uma das profissões mais bonitas, assim, que eu acho, sabe? Porque, de fato, vocês prestam o cuidado real ali com aquela pessoa. É a equipe de enfermagem que está ali com o paciente, né? É óbvio que a gente entende que cada um tem o seu papel, o fisioterapeuta, o psicólogo, mas quando a gente vai ver na prática hospitalar, quem está ali diretamente com o paciente, cuidando, prestando atenção, né? Ofertando todas as possibilidades ali, é a equipe de enfermagem. Então, acho que a gente precisa abrir esse espaço também para falar sobre essa profissão que é tão rica, é tão bonita e muitas vezes acaba sendo colocada nesse lugar de desvalor, né? E a gente esquece que não é um assistente de alguém, não é uma profissão. É uma profissão. E o que você pensa assim, sobre isso? Você como enfermeira maravilhosa, o que você pensa sobre esse lugar da enfermagem? Doutora de verdade. Doutora em ciências. Ai, meninas, vocês são ótimas, né? Eu realmente brigo por isso, né? A gente, quando tenta construir no profissional aquilo que ele almeja ser como enfermeiro, a gente traz realmente essas questões. A gente proporciona para ele que o enfermeiro é protagonista do cuidado. A gente vai desde o início da vida até o pós-morte. Ninguém presta cuidado ao corpo. Morto, sem vida. Nunca tinha pensado Somos nisso. nós. Então, assim, essa complexidade de cuidar desse indivíduo em todas as fases e articular o cuidado. Quando entra lá no consultório uma mulher e a gente olha para ela no viés da mulher e da mulher trabalhadora, a gente olha para as condições que ela tem hoje, né? Ela tem uma família para ela gerenciar e a mulher é excelente administradora, isso está no nosso DNA. Sim. A gente consegue realmente organizar tudo isso. Então, eu olho para ela como administradora do seu lar, eu olho para ela como uma profissional que tem essa visão de ser melhor, de às vezes ser equiparada aos demais, né, com um salário às vezes fora do padrão, mas eu pergunto para ela quanto tempo ela gasta no cuidado de si.
E aí é onde, até a gente está falando sobre isso, né, Carol? É aonde ela se silencia. Sim. Se silencia. Então, ela fica ali e ela fala assim, poxa, eu não tenho cuidado de mim. E aí a gente fala para ela, não, você pode fazer uma caminhada, você pode instalar um exercício, você pode cuidar da sua imagem, da sua beleza, e isso vai fazer você se sentir melhor. Você vai cuidar do seu espiritual, você vai cuidar daquilo que é seu, do seu corpo, se autoconhecer, entender que você tem propósitos. E aí, olhando para tudo isso, a gente consegue colocar a enfermagem em outro patamar. Porque se tem um profissional que olha para o indivíduo de forma holística, é o enfermeiro. Muito. Ele vai esquadrinhar, a verdade é essa, ele vai esquadrinhar tudo que você vive para começar ali o seu plano de cuidados. Então, é com essa visão que eu trago isso muito para os meus alunos. A enfermagem nunca será desvalorizada por conta dela ser protagonista do cuidado. Então, assim, todas as áreas que nós atuarmos, nós vamos fazer essas conexões e prestar um cuidado de excelência. Então, sempre é algo que a gente reforça. Não somos, né, piores nem melhores do que ninguém, mas temos um espaço, real, que é construído cientificamente, que é construído a partir do conhecimento e, além disso, né, é um trabalho feito a muitas mãos. E com muitas mulheres. E eu acredito no empoderamento. Mas o empoderamento sozinho, ele nada faz. É o empoderamento com engajamento. Então, eu faço com que a minha rede seja apoiada e seja uma rede equilibrada. E, para isso, a gente consegue dizer o que a enfermagem veio a fazer. E veio fazer muita coisa. Imagina, e tem conquistado cada vez mais um espaço na sociedade que é super importante, né? Sim. Se mostrando para o que veio. E até eu lembro que agora pode prescrever, né? O enfermeiro, como é que tá? O enfermeiro que trabalha na atenção primária em saúde, ele prescreve mediante protocolos. Então, ele vai prescrever, inclusive, exames, se tiver dito ali no protocolo. Fora isso, a gente não tem, porque tem outras questões. Mas que também é um avanço, né? Dentro da enfermagem. Eu acho que essas conquistas que a enfermagem foi tendo ao longo do caminho, também colocam ela nesse lugar de que a gente não é melhor e nem pior do que ninguém. Que a gente tem a nossa profissão e a gente precisa ser valorizado por isso. Porque isso me incomoda muito. A gente é técnica em enfermagem, não sei se você sabe, né? A gente não atua na área, assim, mas a gente tem alguma vivência. Muito, né? A gente tem alguma vivência, alguma experiência, e isso sempre me chamou muita atenção, sabe? Esse lugar. E quando a gente fala de assistência primária, a gente pensa muito no papel da enfermagem, né? Não digo nem só do enfermeiro, porque o técnico é importante, né? Hoje em dia, não sei mais como é que está essa questão do auxiliar ali de enfermagem, mas existem essa questão também. Então, acho que a gente precisa valorizar e colocar a enfermagem, mostrar que a enfermagem ela é sim uma profissão, que é uma profissão séria, que é uma profissão científica. Geralmente, quando eu falo, né, lá quando você me convida para ir lá conversar com os alunos de enfermagem, eu sempre trago essa questão também, porque às vezes a gente tem um olhar da enfermagem não só nesse lugar como algo subalterno e também como algo muito erotizado, né, sexualizado. E eu acho que tem esse desafio, né? São dois pontos importantes, né, da profissão. Principalmente para as né? mulheres, porque a gente vê que a enfermagem é composta por um público muito grande de mulheres, né? E muitas vezes a gente traz esse lado trabalhador da mulher como sexualizado, como a enfermeira ali é um objeto, né? E eu acho que é um ponto que eu sempre converso com eles, que a gente precisa trabalhar para tirar esse olhar. Porque não é isso. Vocês são profissionais, então, né, vocês merecem esse respeito. Vocês estudaram 5 anos para isso. Então, vocês merecem ter um respeito como profissional e não só como uma mulher objetificada. Entendi. Entenderam, né? Eu não sei falar muito bem a palavra, mas uma mulher erotizada, né? E eu acho que esse também é um grande desafio dentro de você ser uma profissional dentro dessa área. O que você pensa sobre isso? Lu, eu acho que quando você traz isso, você faz um recorte histórico do que a gente já viveu. Sim. E hoje a gente tenta, com unhas e dentes, acabar com essa imagem, né? A gente tem um conselho forte que trata disso, principalmente quando é uma questão de mídia.
Então, eles atuam no nosso conselho. Mas, mais do que isso, na área da formação, né? Eu preciso mostrar para esse aluno que lá a Florence Nightingale tinha um perfil, né, de enfermeira, de cientista, de combatedora de infecções naquele contexto da guerra, mas isso se perpetua através de nós, através do ensino, da aprendizagem com as questões da ciência e também na questão da vestimenta. A gente tinha roupas, né, da época e hoje essa roupa veio se perdendo, né? A gente fala assim, eu falo, gente, onde é que está a compostura de vocês? Porque nós somos vistas dessa forma. Então, a gente trabalha muito isso. Porque, assim, não é colocar a melhor roupa e trazer a questão da riqueza, não. Mas é simplesmente saber se vestir, né? E se impor. Porque a gente é olhado. E mulher, a gente como mulher passa muito, muito por isso, né? A gente é olhada por aquilo que a gente também corresponde na roupa, na vestimenta. Então, sempre falo isso muito para eles, perturbo mesmo meus alunos. Falo, gente, como assim? Qual a parte vocês não entenderam? Mas na missão mesmo de entender que aquele profissional ele é visto de todas as formas, né? Muito legal. Renata, e você também tem um projeto, né? Conta pra gente um pouquinho do projeto. Não tô querendo nem falar o nome para não falar errado. Fala o nome direitinho, onde é, como é que funciona. Então, o projeto de atenção integral à saúde do trabalhador, ele acontece na instituição que eu trabalho hoje, né? Na instituição de ensino. E lá a gente atende todos os trabalhadores. E a mulher é também público-alvo para essas ações, né? Então, a gente sempre vai reservar um espaço de fala e de acolhimento. Legal. Então, os alunos são monitores e os alunos que fazem iniciação à pesquisa, eles participam daquele espaço de cuidar e aí a gente trabalha com eles as questões que ali aparecem. E aí, uma delas, que é o cuidar de si, é entender que essa mulher não precisa se sobrecarregar para se sobressair. Sim. Né? E eu sempre falo isso. A palavra-chave para o cuidado em saúde é o equilíbrio. Porque quando tudo está equilibrado, a gente vive muito bem. Verdade. Então, elas se habituam a construir ali uma forma de cuidar para eles com suas situações apontadas de saúde, né? Muito legal. Olha, um grande exemplo, né, pra gente, de mulher. E até uma possibilidade também de tratamento são as próprias clínicas e escolas da faculdade, né? Às vezes a gente tem alguns desafios de acessar alguns equipamentos de saúde no próprio sistema público, mas as faculdades, elas têm as clínicas e escolas, então às vezes você consegue atendimento em psicologia, né? Acompanhamento psicológico dentro da clínica e escola. Fisioterapia tem também, tem. Né? Então, se precisa ali de uma parte de reabilitação, enfim, não sei muito da área que a clínica e escola vai trabalhar da físio. Mas a gente percebe que tem essa forma também de buscar tratamento, né? Então, eu acho que é uma possibilidade que a gente poderia estar falando aqui para as pessoas também. Se você tem tentado pelo sistema público de saúde e não conseguiu, vai até uma universidade próxima da sua casa. Pergunta se tem clínica escola, como funciona o atendimento. Geralmente o atendimento é voltado para a comunidade. Então a gente tem essa alternativa também de buscar ajuda. Como a gente sempre fala, né? Não é só levantar o problema aqui. A gente quer dar alternativas para essa pessoa, né? Também. E geralmente as instituições de ensino cobram um valor bem simbólico para poder atuar, seja na odontologia, na físio. Isso é muito legal. Eu fui uma aluna de clínica escola e que foi muito importante para minha formação, né? E tenho certeza que para os pacientes que a gente cuidou ali, tem paciente que se a gente encontrar na rua lembra da gente até hoje, né? Isso foi muito especial. E Renata, a gente também queria que você deixasse assim um recado para as mulheres. Vamos deixar 2 recados, tá? Primeiro recado para quem tem essa questão aí, as mulheres trabalhadoras, né? Qual seria teu recado, né? Nesse sentido de autocuidado e também eu creio que muitas mulheres talvez estejam nos vendo que são enfermeiras ou são alunas, provavelmente algumas alunas hoje vão estar te assistindo. Que recado você também deixaria para elas como uma mulher que venceu muito na enfermagem, né? Que eu acho que às vezes a gente tem
esse, talvez, preconceito, não sei, com a enfermagem. É da enfermagem, não vai ter sucesso, tinha que ser médico, né? Aquele lance todo. E não, sim, os enfermeiros podem ter muito sucesso na carreira, podem ser muito bem pagos por isso, podem fazer mestrado, doutorado, assim como você. Então, também trazer esses 2 recados aí. A câmera do recado é aquela ali. Vamos lá. O recado primário aí para as mulheres busquem o equilíbrio, se cuidem. Para que a gente possa cuidar do outro, é necessário que a gente esteja muito bem, porque há interferência nesse cuidado. Então, equilíbrio acima de tudo, busquem ajuda, busquem os próprios podcasts. Então, assim, é importante que vocês se cuidem, ok? E para os futuros enfermeiros, me coloco à disposição, inclusive, para orientá-los qual é o melhor caminho e também para dizer que a enfermagem é uma profissão multifacetada, uma profissão que articula o cuidado, que promove ele com muita excelência. Então, faça a opção correta. Renata, obrigada por ter participado. Você com um monte de coisas aí, né? Faz várias coisas, né? E coordena aí um monte de aluno, né? E conseguiu ter um tempinho para vir aqui dispor aí do seu conhecimento pra gente. Então, somos muito agradecidas por você ter vindo até aqui. Eu não tenho nem palavras, né, gente? Muito obrigada. Eu acho... te acho incrível, eu sempre falo isso. Quando eu falei pra Carol, a gente tem que chamar a Renata, porque a Renata é muito boa. A Renata é incrível, olha. E eu vejo você como um destaque nessa área da enfermagem, né? Como uma referência. E também como professora ali para os teus alunos, porque tudo começa com um professor, né? Verdade. Não tem Marcam nenhuma, as nossas vidas, né? Não tem nenhuma profissão que não passe por ali um professor, né? Então, a gente precisa muito desse trabalho e é muito, muito bom a gente ver que tem pessoas que são competentes, comprometidas com a ciência, que estão com as mangas arreadas para fazer o que precisa ser feito, para se dedicar a isso, a formar novas pessoas. Eu acho que desenvolver pessoas é sempre um desafio, né? E eu tenho visto que você faz isso muito bem na tua área, como professora, coordenadora de curso. Então, eu só tenho que te agradecer por você nos ajudar a dar voz para mais um pedacinho, né, que a gente quer trazer aqui nesse podcast, que é sobre saúde da mulher, falar da mulher de forma integral. Então, hoje você trouxe essa percepção da mulher trabalhadora, né, dessa importância do autocuidado. Então, eu queria muito te agradecer por isso. Eu tenho que falar, gente, vocês são maravilhosas. Obrigada. Muito obrigada mesmo pelo convite. É uma honra mesmo estar aqui. E continuem. Eu tenho certeza que esse era o podcast que estava faltando. Porque quando a gente fala sobre saúde integral, a gente aponta caminhos. E o caminho orientado, ele é o melhor que existe, porque não há erros, apenas escolhas. Sim. Então, parabéns pela excelência que vocês têm conduzido esse podcast. Eu tenho certeza que muitas outras pessoas virão e ouvirão vocês também. Amém. Obrigada, gente. É isso, pessoal. Não esqueça de comentar, compartilhar, curtir, manda pras amigas. Você que sabe que tem aquela amiga que, poxa, não tô procurando ajuda porque não sei onde começar. Hoje a gente já deu diversas possibilidades para vocês, então vai lá, compartilha com elas e muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, gente. Beijo. 50 minutos.